Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós, nesse dia 12 de agosto, de 2021, graças a Deus, pela conservação das nossas vidas, pelo entendimento que Ele nos tem dado, pela igreja, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, derramando seu sangue precioso, pelo entendimento que Ele nos tem dado acerca da igreja, das religiões, da sua palavra, e amém, Então, meus irmãos, vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação diária. Nós estamos aqui falando do capítulo 15, de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos ali, claramente, que os judeus que tinham crido, ou que disseram que tinham crido, eles se dividiram dos apóstolos, porque eles estavam, pregando um evangelho segundo a lei de Moisés. Estavam pregando Jesus Cristo segundo a lei de Moisés. E queriam impor a lei de Moisés aos gentios. E aí eles foram desautorizados pelos apóstolos, que estavam pregando o evangelho segundo a graça. Pregando Jesus Cristo segundo a graça, O novo e eterno mandamento, a nova e eterna aliança. Então ali eles se dividiram, Como eles foram corrigidos, eles não aceitaram a correção e saíram pelo mundo para pregar Jesus segundo a lei de Moisés. E aonde os apóstolos iam, eles iam atrás. Não é isso? E aí, então, a consequência disso é que eles, quer dizer, esse Jesus, segundo a lei de Moisés, ele está presente em todas as denominações, Porque lá nas denominações a gente vê os resquícios da lei. A gente vê o dízimo, A gente vê o tipo de roupa que eles usam, As roupas, dos sacerdotes, a hierarquia, Entre os oficiantes, Se denominam de sacerdotes, de pastores. Aí tem uma hierarquia, Tem um poder, tem um líder, não é isso? Que era o que tinha lá. Aí tem uma sinagoga, que eles chamam de igreja, Que é um local, uma parede, uma casa, Então, isso aí são os resquícios que vieram aí desse... Por aí a gente pode ver, que eles, na verdade, eles triunfaram sobre a igreja, Não que triunfaram, não que acabaram com a igreja, mas eles se tornaram muito mais fortes do que a igreja. Tanto que a gente vê aí, as denominações, todas elas têm resquício das leis, Guardam sábado, não comem carne de porco, e assim vai. Não é assim? Então é isso aí, as religiões elas vieram desses grupos aí. Elas não vieram da igreja, certo? Alguém que saiu da igreja foi para lá, Mas não saiu da igreja, não. Saiu daí, porque os apóstolos continuaram a pregar o evangelho segundo a graça, Então, e eles começaram a perseguir também, Começaram a perseguir a igreja, perseguir os apóstolos, Isso nós estamos falando dos judeus que creram. E os que não creram, eles é que perseguiam mesmo, Os judeus que não creram. Conforme a gente vê ali no capítulo 7, 8 e 9, de Atos dos Apóstolos. No capítulo 7, narra o que aconteceu com Estevão, Então, Estevão ali no capítulo 7, pegando aqui, vamos pegar aqui um versículo aqui, No versículo 51 do capítulo 7, que está falando sobre Estevão, ele diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, né? Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, né? Então nós sabemos que o discurso, né, de Estevão foi um discurso duro, né, para aqueles líderes religiosos, né? Quem é que estava ali? O sumo sacerdote, né, o sinédrio. O sinédrio estava ali. O sinédrio era um conselho, né, do sumo sacerdote, dos sacerdotes e outros líderes lá, né? Aí o que foi que aconteceu aqui, ó? No 54, o verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Grande testemunho, né, irmãos? Do Estevão. Mas aí o que o Sinédrio fazia? O que ele fez? No 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Então, nessa época, Saulo já estava, né, apoiando o Sinédrio, não é isso? Pelo seu zelo, né, da lei, apoiando o Sinédrio nesse assassinato de Estevão, né? E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Bom, então, estamos vendo aí, né? Aqui são os judeus que não creram, né? Ou que não tinham crido ainda, né? Aí no 8 a gente vê aí, né? Também a perseguição, né? 7 e 8, não é isso? O que nós vemos aqui, ó? No capítulo 8, vamos ler aqui os primeiros versículos. Também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então começaram a perseguir todo mundo, né? E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e tal, né? Saulo assolava a igreja. Verso 3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Né? A perseguição inicial que os próprios judeus estavam fazendo contra a igreja, né? Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, né? Aí ele fala aí de Filipe, não é isso? Aí no capítulo 9, versículo 1, vamos ver aqui, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, né? E aí nós temos aqui também, né, que os apóstolos foram presos, né? Os apóstolos foram presos, todos eles foram soltos, né? E o Tiago foi morto à espada. A segunda morte, né? O segundo mártir da igreja. O primeiro foi Estevão, que foi apedrejado, e o segundo foi o apóstolo Tiago. Foi o apóstolo. Tiago foi morto à espada pelo tal do Herodes, né? Que não era nem judeu, né? Ele era um impostor lá no trono. Então nós estamos vendo aí, né? Levantando aí um pouco algumas coisas os problemas que a igreja enfrentou no início, né? No seu início, dos anos 30 até o ano 100,
Estamos vendo aí que são problemas internos, externos, e vamos continuar aí com esse pequeno levantamento aí. Amém? Vamos parar por aqui hoje. Pai seja com todos nós. E amém, né?